Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao meu canal pessoal, o meu canal que, como vocês já sabem, conta a minha história em contar histórias. E bom pessoal, como eu tinha prometido para vocês, a gente mudou um pouco o formato dos vídeos, né? Agora eu estou publicando apenas um vídeo por mês, onde tanto que eu falo do capítulo anterior aí que eu lanço sempre no mês anterior, e vou estar falando também um pouquinho do capítulo atual. Bom, primeira coisa, para quem já está querendo ler o capítulo 4 do Caçador de Vampiros, o link está aqui embaixo na descrição, assim como o link dos capítulos anteriores, para caso você tenha chegado nesse vídeo e ainda não tenha lido os capítulos anteriores. Então você tem todo o material listado aí para que você possa ler as histórias sobre o Caçador de Vampiros. Então, bom, pessoal, primeiramente vamos comentar um pouquinho do capítulo 3, né, que foi o capítulo do mês passado. Como vocês viram, a gente tem aí o encerramento de um pequeno arco e, como eu já expliquei para vocês, eu desenvolvo sempre pequenos arcos que levam a grandes arcos, né? Então, nesse capítulo a gente tem aí o encerramento, vamos dizer assim, de uma fase da vida do Julian, né? A gente verifica durante o capítulo que ele está encerrando aí finalmente a sua saga, vamos dizer assim, de vingança contra Lucian Sava, né? Ele vai aí, como vocês leram, consegue finalmente encontrar a Lucian Sava e tem todo o desenvolvimento do capítulo para que isso ocorra, né? Como vocês viram, o Lucian estava desenvolvendo aí já um novo grupo de vampiros, né? Para continuar com aquele processo que vocês já viram nos capítulos anteriores, de criar os escravos de sangue e toda aquela dinâmica de como o vampiro faz para se alimentar sem acabar aí consumindo toda a raça humana, né? Então, mais um capítulo de caça, mais um capítulo ambientado na Romênia, mas também um capítulo onde vocês podem começar a conhecer algo que vai fazer parte da história de uma maneira mais forte a partir daqui, que é a guilda. Vocês vão entender um pouquinho como a guilda funciona, entenderam como a guilda ali trabalha, como é que funciona o sistema e vão começar a conhecer outros personagens, né? E esses personagens, eles fazem, alguns deles, link direto com o capítulo 4, que é o capítulo desse mês. Então vocês conhecem um pouquinho da guilda, vão começar a escutar temas, nomes e principalmente classificações de vampiro que começam a aparecer na história de uma maneira mais ampla, né? Então você também tem aí, dentro do final dessa saga, bastante questionamento, né? Como eu sempre costumo dizer, eu já disse em vídeos anteriores, a maior, talvez, luta que o Julian tem não é contra os vampiros, mas sim contra os conceitos dele e como esses conceitos e como esses dogmas vão ser desafiados conforme a história vai evoluindo, né? E aí você tem, obviamente, uma série de questionamentos aí que ele próprio faz para consigo quando ele encerra aí, vamos dizer, esse arco da vida dele. Obviamente, como vocês viram, até o capítulo 13, esse arco, vocês estão acompanhando o final dele, né? Quando depois de 8 anos como caçador de vampiros e 2 anos depois dele ter chegado à Romênia e dos fatos do capítulo 1 terem acontecido, ele está terminando agora esse arco, e a ideia é essa mesmo, tá, pessoal? A ideia é que eu não detalhe muito esses 8 anos, você não vai ter a profundidade de como ele chegou ao ponto que ele chegou como caçador de vampiros. Talvez isso seja foco de uma outra história, talvez exista um momento no futuro onde eu conte esses primeiros 8 anos, né? Mas a história principal, ela começa a nascer a partir do final do capítulo 3, que é o que vocês vão acompanhar no capítulo 4 desse mês, novamente, de novo, né? O link está aqui embaixo para que vocês possam ler. Sem querer dar nenhum tipo de spoiler, né? Mas o capítulo 4, ele novamente ele expande, né? Como vocês perceberam até agora, do capítulo 1 ao 4, você vai tendo uma expansão da história. As coisas vão ficando maiores, mais grandiosas, com mais conteúdo, tanto que o capítulo 4 é um capítulo aí com bastante página para vocês lerem, né? Ele é bem cheio aí de história e bem cheio de informação. Vocês vão conhecer, como eu já havia dito para vocês, no capítulo 3 falamos um pouco da guilda, agora a gente vai conhecer a estrutura dela um pouco mais, e a gente vai começar a ver uma coisa interessante também, que são outros clãs. E os clãs fazem parte da história de uma maneira bem legal, porque eles não são simplesmente divisões de pessoas que fazem a mesma coisa, que caçam vampiros do mesmo jeito. Cada clã tem o seu método de operação e vocês vão perceber que eles também são especializados em tipos de vampiros diferentes. E tipos de vampiros diferentes também é interessante comentar, porque
a gente vai começar já a ouvir mais um pouco dos nomes e das classificações vampíricas, e vocês vão ouvir falar de 2 nomes do capítulo 4, um já citado no 3 são os Draculos, e aí vocês vão ouvir falar um pouco de Nosferatu, e mais pra frente na história tem muito mais tipos de vampiros aparecendo dentro da história, então é um universo bem diverso, né? Existem diversos métodos e diversos tipos de caçadores de vampiros. O Julian do Luna Draconis vocês conheceram, o método dele vocês têm acompanhado nesses capítulos, e agora vão conhecer métodos diferentes, pessoas diferentes, personagens diferentes. E o capítulo 4 é muito importante porque ele marca, como eu disse, o começo desse arco de história um pouco maior e das mudanças que vão acontecer na vida do Julian e dos outros personagens que vão estar compondo essa história até o final dela. E aí vocês vão também acompanhar novos personagens, evoluções e mudança de paradigma. De novo, né? A maior luta do Julian com certeza é contra os dogmas dele a partir deste momento. E a história vai evoluir e a gente vai continuar contando essa história, tá bom, pessoal? Não vou dar tantas mais informações para vocês, porque eu espero que vocês leiam o capítulo 4. Eu espero que vocês tenham gostado do capítulo 3 e principalmente eu espero que até agora tenha sido uma leitura divertida para todo mundo. Como eu disse lá no começo, vou reforçar de novo, sou um cara que foi criado nos anos 80, que quis fazer uma história de ação baseada em tudo que eu gostava, então tem bastante ação, bastante elementos diversos aí, bastante focado em coisas que eu li e que eu gostava quando eu era criança e coisas que eu ainda gosto hoje como adulto. Espero que vocês tenham uma ótima leitura do capítulo 4 e aproveito para dizer também que esse é o último vídeo do ano, então para todo mundo que me acompanha, para as pessoas que leem aí essa obra que eu tenho publicado aos poucos, totalmente de graça para vocês lerem nesse momento, desejar um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo para todo mundo. E o ano que vem marca também uma segunda mudança no processo, porque o ano que vem vocês vão ter o último capítulo que foi escrito há 10 anos atrás. Então, a partir daí, eu vou ter o compromisso de, além de revisar o material, que é o que eu faço todo mês, para acertar ele, para que vocês tenham o capítulo da melhor maneira escrita possível. De novo, não sou escritor profissional, está sujeito a erros de português, está sujeito a diversos erros, mas é o jeito que eu escrevo como eu aperfeiçoo nesse processo. E aí vocês vão ter o capítulo 5, que é o último escrito, em janeiro, e a partir de fevereiro serão capítulos escritos a partir de agora, eu evoluindo a história. Obviamente, eu tenho coisas que eu rabisquei da estrutura da história quando eu comecei a escrever ela 10 anos atrás, mas serão capítulos completamente novos e aí eu vou me organizar para conseguir produzir um material todo mês para vocês e para a gente ter sempre o vídeo e o material. Então, pessoal, com isso dito, desejo que vocês tenham novamente uma ótima leitura. Muito obrigado por todo mundo que leu até agora. Muito obrigado pelas pessoas que interagem comigo e que acompanham esse trabalho que eu tenho publicado para todos vocês. Então, uma boa leitura para todo mundo. Até a próxima, até janeiro, capítulo 5. Tchau!